determinar a concentração de cloreto em uma amostra de água de poço. Para isso a gente usou 100 ml da água do poço, 1 ml do indicador cromato e vamos titular com a solução padrão agora, a solução padrão de nitrato de prata. Bom, pode observar que formou o precipitado de cromato de prata, que é um precipitado marrom. Esse é o ponto final da titulação. Agora a gente vai usar o volume gasto do titulante, do nitrato de prata, para determinar a concentração de cloreto e em seguida comparar com a portaria 2914 do Ministério da Saúde, que é a portaria de potabilidade. Após a padronização do nitrato de prata, agora a gente vai fazer a determinação de cloreto em uma amostra de água real, seja uma amostra de água do rio. Como na volumetria de precipitação, a visualização do ponto final é obtido a partir da coloração de um precipitado e não da cor da solução do meio, então há necessidade de fazer uma prova em branco para corrigir o volume do ponto de equivalência. Então a gente pegou 1 ml do indicador, adicionou 0,5 gramas de carbonato de cálcio para corrigir o pH e agora vamos fazer a titulação com o nitrato de prata. Pronto, então esse foi o precipitado marrom do cromato de prata, né, chegando no ponto final da titulação. Agora a gente vai corrigir o volume do ponto de equivalência, subtraindo o volume de prata gasto na primeira titulação, menos o volume de prata gasto no teste em branco. Caros alunos, nossa aula de hoje é focado para a determinação de cloretos em água de poço, no caso a amostra que o professor Cícero ilustrou a partir do vídeo. Esses slides é a conexão da prática feita a partir do professor Cícero em laboratório. No caso da determinação de cloretos em amostras de água muito poluídas, ou mesmo de esgoto, que não foi o nosso caso na ilustração do professor Cícero, quando ele focou que a nossa amostra era uma amostra de água de poço. Então, se a amostra de água advir de ambientes poluídos ou também de esgoto, faz-se necessário remover os sulfetos que ali provavelmente nesse ambiente poluído vai conter a presença de sulfetos e essa presença de sulfetos para a determinação de cloretos pode interferir no resultado da amostra ou até mesmo no resultado da precipitação, na interferência do nosso precipitado obtido. Então, para evitar esse tipo de interferência, faz-se necessário remover os sulfetos, uma vez que a reação pode receber esse tipo de interferência a partir do precipitado de sulfeto de prata, que é um precipitado preto. Então, a reação, notadamente, seria essa. Os sulfetos, quando precipitado com nitrato de prata, teríamos como o produto o sulfeto de prata. Esse sulfeto de prata seria um precipitado preto ou escuro. Então, para evitar esse tipo de interferência, adiciona-se à amostra água oxigenada em meio alcalino. Quando eu digo meio alcalino, refere-se a um pH entre 7 e 10. Para tanto, utiliza-se o hidróxido de sódio a uma concentração de 1 mol por litro e depois neutraliza-se com o ácido sulfúrico também a essa concentração de 1 mol por litro. No caso da determinação de cloretos em amostra de água não poluída, a exemplo, a água de poço, que foi justamente a nossa amostra de água, feita no laboratório, feita a determinação de cloretos na nossa amostra de água de poço, como o professor Cícero
frisou, é pouco provável ocorrer esse tipo de interferência. Então, nós vimos isso na prática, que não tivemos essa interferência de sulfetos na nossa amostra. O ponto final da titulação é atingido com a formação de um precipitado vermelho tijolo, que é o cromato de prata. Então, nessa reação, nessa determinação de cloretos, nós temos aí o cloreto de prata, né, reagindo com o indicador utilizado, que foi o cromato de potássio, e teremos o precipitado amarelo, que é o cromato de prata, também na presença de cloreto de potássio, que é um sal solúvel em meio aquoso. No cálculo para a determinação de cloretos, nós temos duas condições de fazer esse cálculo. A primeira, quando refere-se ao cloreto utilizando na fórmula o íon cloreto, então seria a determinação, o cálculo feito expresso em termos de cloreto, onde nós temos a fórmula, o volume A da amostra menos o volume B da amostra. Essa diferença vai nos dar o valor do volume de nitrato de prata gasto na amostra. Por que isto? Porque nós temos o volume VA, o volume de nitrato de prata, gasto para titular a amostra, e na determinação de cloretos, orienta-se que faça a repetição da titulação com nitrato de prata, utilizando a amostra em branco. Como é que é feito isto? Em vez de você pegar o volume da amostra, pega-se o mesmo volume de água destilada e efetua-se o mesmo procedimento da determinação, apenas invertendo. Onde teria a amostra da água de poço, você agora vai utilizar a água destilada. É o que nós chamamos da prova em branco, ou seja, o B, o volume B, é justamente o volume de nitrato de prata gasto para titular o branco. É o que nós chamamos de prova em branco. E por que isto é necessário? A prova em branco ela vem para minimizar o erro no ponto de viragem da titulação, sabendo que o nosso precipitado é um precipitado amarelo, então a visibilidade do aluno na determinação pode não ser a mesma em uma titulação para outra. Então, na mesma amostra, poderíamos ter um volume diferenciado, um volume de nitrato de prata diferenciado para a mesma amostra. Haja vista que você tem um ponto de percepção da viragem da cor ou mais tardio ou menos. Então, para minimizar este erro, indica-se para efetuar a prova em branco. O volume de nitrato de prata gasto para determinar cloretos na nossa amostra é a diferença do volume de nitrato de prata feito diretamente com a amostra menos o volume de nitrato de prata gasto para titular o branco. Essa diferença multiplicada pela concentração da solução de nitrato de prata utilizado, que foi no nosso caso de 0,0141 mol por litro, multiplicado pela massa molar do íon cloreto, que é de 35,45 gramas por mol, multiplicado isso por 1000 e dividido pelo volume da amostra que você mediu na determinação de cloretos, ou seja, o volume gasto da amostra que você trabalhou para a titulação. O nosso resultado vai nos dar a quantidade de miligrama por litro de cloretos presente na amostra. Caso você queira expressar a massa em miligrama por litro de cloretos em termos de cloreto de sódio, então utiliza-se, em vez da massa molar do íon cloreto, utiliza-se a massa molar do sal cloreto de sódio. Então teremos o mesmo procedimento. O volume gasto na titulação seria a diferença entre o volume gasto na amostra menos o volume
do titulado com o branco, que seria a substituição da água de poço, que é a nossa amostra, pela água destilada, multiplicado pela mesma concentração do nitrato de prata, que foi de 0,0141 mol por litro, vezes a massa molar do sal, cloreto de sódio, multiplicado por 1000 e dividido por 100 ml, que foi o volume da nossa amostra. O nosso resultado de cloreto será expresso em relação ao sal cloreto de sódio. Levando em consideração a nossa amostra, que foi uma amostra de poço, nós tivemos aí o volume gasto na titulação com a amostra foi de 10,3 ml, menos 0,2 o volume gasto para o branco, então a diferença foi de 10,1 ml multiplicado pela concentração de nitrato de prata, que foi de 0,0141 mol por litro, multiplicado aí por 35,45, que é a massa do íon cloreto, vezes 1000, e dividido isso por 100, nós temos um valor de cloretos expresso em cloretos, a partir do íon cloreto, um valor de 50,48 miligrama por litro. Repetindo, VA é o volume gasto para titular a amostra, que foi de 10,3 ml, e VB, o volume gasto para titular o branco, que foi de 0,2 ml de nitrato de prata.